Aleluia. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Peço que os amados abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Aleluias. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E disse: Toma agora o teu filho, e o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Essa história, na verdade, é um fato verídico, né, da palavra do Senhor, sobre Abraão e Isaque e Sara. Era Sarai, agora é Sara, porque ela já tinha, né, concebido o seu único filho, porque Sara era estéril e não podia dar filho. Mas a promessa de Deus, ele vai se cumprir, e só nós que não sabemos a hora e nem o dia. Mas a promessa que Deus tem sobre a minha e a tua vida, ela vai se cumprir. Queira o inimigo ou não queira, mas vai se cumprir. Mas basta cada um de nós confiar. Porque Abraão, ele confiou em Deus. Além de confiar, tem que conhecer a Deus. Porque não adianta você dizer que confia em Deus, mas não conhecer a Deus. Porque conhecendo a Deus, não precisa nem dizer que confia. Porque quem conhece o seu Pai sabe o desejo do coração dele para as nossas vidas. E ali, Abraão ouve a voz do Senhor, o qual manda ele pegar o seu único filho, porque esse único filho era da sua verdadeira esposa. Porque ele tinha filhos, mas era da sua serva, no qual, na história logo demais, vem se retratar acerca de Israel, o irmão, aleluias, de Isaque. Pois nós podemos ver a confiança de Abraão no Senhor, quando ele manda Abraão subir ao monte Moriá para sacrificar o seu filho. E eu posso perceber nesse texto que Abraão, ele se cala. Abraão se cala, não fala nada para sua esposa, não fala nada para os seus dois servos que ali iria na caminhada com ele, e muito menos para Isaque. E ele levanta a madrugada, arruma, né, a lenha e as demais coisas que ali ele iria levar, toma seu filho e mais 2 moços e seguem a viagem. A Bíblia nos relata que no terceiro dia ele acorda. Se no terceiro dia ele acorda, então ele teve uma caminhada de 3 dias para chegar até o monte. E quando ele acorda, ele ora e vê. E ali ele diz para os seus 2 servos: ficai aqui com a jumenta, que eu irei subir. Mas a palavra do Senhor diz também aqui: disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, que é Isaque. Ele também era moço, Isaque era moço. Isaque não era criança. E ali, aleluias, iremos até ali. Até ali aonde? Aleluias. Oh, Deus. E havendo adorado, teremos, aleluia, tornaremos a voz. Quem tornará a voz? De que Abraão estava falando para os seus 2 servos? Que confiança é essa que Abraão tinha no Senhor? O tão grande ele conhecia Deus, para quando Deus ordena ele fazer algo, aleluia, Deus. E ele não retruca, ele não briga, aqui não relata. Se relata outro texto, eu não cheguei a ler. Mas nesse texto ele não retruca a Deus, não murmura de forma nenhuma. Ele se cala, como eu já falei no início, ele se cala, pega o seu filho, os seus 2 servos, a jumenta e os demais utensílios e vai ao monte. Mas se
Abraão fala para os seus servos que vai adorar e voltam. Quando se fala voltam, não é um só, é dois. Então, Abraão já cria no Senhor que o que ele mandou fazer, ele poderia mudar o quadro. E será, meus irmãos, que eu e você, no lugar de Abraão, aleluias, não vou falar as mulheres não, porque as mulheres vão ficar para depois. Será que nós, varões, verdadeiramente nós faríamos o mesmo que Abraão fez? Se calar, não falar nada para a esposa, para a varoa. Confiar no Senhor. E pelo caminho eu acredito que, oh Deus, ele não iria estar murmurando. Jamais ele iria estar murmurando, porque quando nós murmuramos, Deus retarda a promessa. Quando nós começamos a falar com Deus aquilo que não devemos falar, Deus tarda a promessa. E aí ele caminha 3 dias. É o que a Bíblia fala. Então, durante esses 3 dias que ele caminhou, será que não deu tempo dele desistir? Dele voltar atrás? Ou clamar ao Senhor, Senhor, tem de misericórdia, eu não vou fazer isso com meu filho? Matar. É matar, sacrifício. Ali era a morte do filho dele. O maior sacrifício que nós conhecemos foi o sacrifício do cordeiro. Porque ele subiu no madeiro e morreu pela minha e pela tua vida. Porque ele é o próprio Deus. O único filho que veio como carne para passar o que nós passamos, viver o que nós vivemos, sentir a dor que nós sentimos, para que na misericórdia deles ele venha entender o que eu e você estamos passando hoje. Aleluias. E te perdoar. Porque ele sabe quão é difícil viver neste mundo e suportar o desejo da carne. Só Jesus é o maior sacrifício. Porque Abraão não chegou a sacrificar o seu filho. Mas eu entendo que antes do sacrifício de Jesus, poderia ser esse sacrifício. Um homem ordenado por Deus a tirar a vida do seu próprio filho por amor a Deus. É uma prova muito grande do amor a Deus, a confiança no Senhor, quando você faz aquilo que Ele manda. E o que eu e você estamos sacrificando nesses dias. Porque é fácil nós entrarmos na igreja todos os dias. Mas o que nós estamos sacrificando? Não há mais sacrifício de animais, de cordeiro, de boi, de vaca, de rolas, de pombo. Não há mais. Isso ficou para, os pagãos. Ficou para lá. Nós já não fazemos mais isso. Nós temos que sacrificar hoje algo que tem nos atrapalhado na caminhada do Senhor. Eu e você. Eu estava ali meditando na palavra, falando com Deus, Senhor, fala comigo. Oh, Jesus. E eu vim lembrar que eu fiz um sacrifício que eu acredito que se eu contar, ninguém aqui na igreja faria. Porque é o momento, igreja. É o momento seu com Deus. Se você estiver realmente no momento, no propósito, e ligado no Senhor, e aquela situação chegar exatamente no momento oportuno, você vai sacrificar. Mas tem que estar em espírito, tem que estar ligado no Senhor. Porque se você ou eu for fazer um sacrifício, aleluias, glória a Deus, for fazer um sacrifício ordenado por Deus, aquilo que Ele prometeu a mim e você, Ele vai cumprir. Vai cumprir. Mas comigo, ainda não. Já vai fazer quase um ano, igreja. Quase um ano. Mas eu desisti. Porque o que Deus prometeu, ainda não cumpriu, eu desisti. Eu desanimei. Vou voltar ao que eu falei. Eu falei que a igreja não faria o sacrifício. Mas se estiver ligado, faz. Faz. Muitas das vezes a gente não quer fazer porque a gente quer que Deus venha e opere logo. Não quer passar pelo processo.
Não quer passar pelo aprendizado. Não quer passar pelas lutas, pelas provas, pelos levantes. Porque tem. Levante tem demais. Palavra que, oh Deus, palavra que só faz nos derrubar. E aí a gente vem e diz, meu Deus, Senhor, faz alguma coisa. Dá uma vontade de dizer assim, Senhor, eu sou teu servo. Será que Abraão falou assim, Senhor, eu sou teu servo, tu confias em mim, Senhor, tu bem conhece a minha fidelidade contigo, porque esse sacrifício que é tão difícil de se cumprir, Senhor, eu não quero. Isso fica para cada um de nós. Quem sacrificaria um filho ao mandado do Senhor? Nesse tempo de hoje não, igreja. Sabe por quê? Se o varão chegar e dizer, olha varão, Deus mandou eu pegar o nosso filho, levar lá no monte, fazer um altar, sacrificar. Ela vai dizer, você está endemoniado. Isso não foi Deus não, que Deus não vai mandar matar nosso filho. Claro que não, igreja. Porque já morreu. O Filho de Deus já foi crucificado. Ele mesmo foi o sacrifício vivo. Ele não vai querer que nós viemos fazer isso não. O véu do templo já foi rasgado. Já se fez nova todas as coisas. Porque Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância, igreja. Jamais Deus vai fazer algo dessa forma no tempo de hoje. Porque já foi rasgado o véu do templo. Não se faz mais sacrifício como outrora fazia. Não se queima mais incenso. Aleluias. Oh Deus. Eu consigo ver e entender se Abraão, assim que Deus falasse para Abraão, Abraão, pega teu filho, teu único filho, sobe o monte Moriá e sacrifica. Aí Abraão, né, todo avexado como nós, né, no tempo de hoje, a gente não pode ouvir a voz de Deus e sai falando para todo mundo, não é? Aí sai falando para todo mundo, aí Deus vai lá e manda voltar. Não, vou querer de outra forma agora. Eu vou te dar outra coordenada. Eu vou te dar outra coordenada. Aí se tu tiver 2 filhos, ele vai fazer assim, ó. Vai ser os 2 agora. Vai ser os 2 agora. Agora tu cala. Porque se tu não calar, eu vou tomar você para mim. Não sou eu que estou falando, não, igreja. Isso veio agora, Deus botou no meu coração agora. E outra coisa que eu estou fazendo aqui agora, eu não, o Espírito Santo está falando aqui agora, eu nem sabia. Eu clamei essa tarde, ele, Senhor, fala comigo, o Espírito Santo entra dentro de mim, fala comigo para que a igreja venha ouvir. Irmãos, não é para me exaltar não, e é chato a gente falar isso, que parece que a gente quer se exaltar. Eu nunca fiz isso. Eu falava, Deus, a primeira vez que eu pregar, eu vou subir no monte. Subi não. Sabe por quê? Foi de noite. A pastora Sônia mandou uma mensagem para a secretária. A secretária, 2 horas da manhã, eu vi ver a mensagem. Eu preguei a primeira vez numa campanha. A igreja estava cheia. Deus me usou. Desse dia para cá, eu falei, meu Deus, eu não estou conseguindo pregar como antes. Meu Deus, a primeira vez foi bênção, porque eu senti. Mas eu pergunto às vezes às pessoas, como foi a pregação? Deus te usou. Amém. Que Deus continue me usando. Mas eu quero dizer para você, sabe o quê? Hoje eu fui ao monte, larguei tudo, renúncia, igreja, renúncia. Eu estava trabalhando, eu tinha ainda algo para fazer no serviço, mas eu renunciei. Era pela manhã, mas aí houve um imprevisto, eu fui ainda no serviço, 10 horas, voltei 2 da tarde, deixei Yara na loja, eu falei, eu vou subir. Eu queria um particular com Deus. Cheguei no monte, tinha mais um varão sozinho. Isso é mistério, é mistério. Muitas das vezes não precisa a gente estar enganchado com ninguém para poder subir no monte, não. Eu tenho um propósito aqui que Deus colocou no meu coração, eu vou subir com o outro, mas é Deus que mandou. É Deus que mandou, é campanha, a gente vai subir. Porque a gente quer a presença de Deus neste lugar, igreja. A gente não quer chegar aqui morno e sair mais morno ainda, não. Porque não adianta, igreja, nós entrarmos todos os dias na casa do Senhor da mesma forma. Porque a gente não está renunciando, a gente não está sacrificando. Muitas das vezes, meu Deus, ultimamente, minha pastora, é difícil. Eu falei hoje no mundo, Deus, eu não estou conseguindo nem levantar para orar. Porque a luta é tão grande, a luta é espiritual. E o meu pastor Zé Carlos em vida, ele falou assim, filho, depois do diaconato, se prepara, os levantes vai ser grande. Nossa, e
Para orar, parece que um trator passou por cima da gente, que o celular ele cansa de tocar a noite toda. E a gente não consegue. Sabe por quê, igreja? Renúncia. A gente está trabalhando muito. A gente está correndo atrás do quê? A gente está correndo atrás do quê? Esses dias eu não sei se alguém ouviu falar isso. Se eu pudesse, eu não ficava mais nessa cidade. A gente passou os últimos dias das festividades aí no monte. E eu quase choro quando nós tivemos que voltar. E eu não queria. Os irmãos que estavam lá sabem que eu falei, eu não quero ir embora. Porque a presença do Senhor naquele lugar é diferente. Mas é diferente, igreja, se nós buscarmos. Não adianta nós subirmos o monte e atrair a presença dele. Não adianta a gente subir o monte para fazer de qualquer forma. Foi diferente, nós subimos diferente. Foi, porque nós renunciamos à cidade e fomos para lá. Ah, precisa pôr um monte para buscar a Deus? Precisa. Imagine se... Pronto. Fiquei incomodado hoje à tarde. A ciganada estava tocando sonzão e eu lá. Senhor, não queima não, mas desliga, Senhor, porque eu quero orar. Lá no monte, naquele lugar, eu estava ouvindo um som parecendo que estava do lado do meu ouvido. Mas, igreja, Deus colocou no meu coração aqui, que é renúncia e sacrifício. Renúncia e sacrifício. Por quê? É por isso, igreja, que nós, servos do Senhor, eu ainda não tenho filho, mas eu creio que ele vai andar nos caminhos do Senhor. Porque se nós começarmos a renunciar, até mesmo aqui dentro da igreja, irmãos, eu digo que eu já fiz muito disso, falar mal do nosso próximo. E muitas das vezes vem e a gente fala, porque a gente não está vigiando. A gente não está renunciando à língua ferina. Eu falei na semana passada na devocional da língua ferina. Nós não estamos renunciando, porque quando a gente renuncia, sacrifica, a gente está em espírito. Porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Porque se a gente está ligado em espírito, se nós estamos buscando, estamos jejuando, estamos clamando, orando, o Espírito Santo ele continua dentro de cada um de nós. Mas se nós começamos a praticar um pecado, porque muitos dizem que existe vários tipos de pecado, né? Pecadinho e pecadão. É tudo pecado, igreja. Não chegou a cheirar bem nas narinas do Senhor, é pecado. Porque a Bíblia, ela mostra todo tipo de pecado que não vai nos levar para o céu. E nós, servos do Senhor, estamos fazendo isso todos os dias. Não estamos sacrificando para viver uma vida em espírito. Aí voltando para a mensagem, aleluias. Imagine se Sara fica sabendo de uma história dessa. O filho da promessa do Senhor sobre a vida dela, o qual ela concebeu numa idade. Uma idade que ninguém pode conceber a não ser pelo intermédio do Espírito Santo. E aí a promessa se cumpre depois de muita luta, logo depois que ela entrega uma serva ao seu esposo para que se conceda um filho, para que venha ser chamado de filho dela. Ela ganha o filho. E aí Abraão vai lá e fala para ela. Será que Abraão não pensou dessa forma? Não vou falar, porque se eu falar ela vai impedir o agir de Deus. É por isso que não acontece coisa nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Porque a Bíblia fala, entra no teu quarto, no teu secreto, e fala com teu Deus. Irmão Robson, eu não posso andar com meus... É andar, igreja, não é contar tudo não. Porque as promessas de Deus, elas só se cumprem na nossa vida se nós fizermos como Ele nos ordenou. Deus não falou, Moisés, ou Abraão, aleluias. Abraão, você vai falar com Sara, vai falar com os 2 servos, até para a jumenta. Tem a história que Deus usou a jumenta, né? Mas Ele poderia falar também, fala também com a jumenta, para ver se eles vão entrar em ação com você também. Mas Deus não mandou para fazer isso. Deus não mandou fazer isso. Aleluia, Deus. Oh, Jesus. Mãe,
Eu digo isso porque eu e o meu evangelista Diácono Joséito, nós já vimos muito disso. Pessoas no mundo das drogas, principalmente ele, porque ele bem conhece o que é a escravidão, conheceu a escravidão de um vício. E nos evangelismos, quando nós dois saímos para fazer a entrega de alimento e falar a palavra do Senhor, nós víamos Satanás manifestado na vida dos jovens. Aí eu quero dizer, mães, não ore só pelos seus não. Ore por aquele também que se encontra ali aprisionado pelos vícios. Porque esse culto é um culto voltado a vícios. Então vamos sacrificar a nossa vida mais um pouco por todos os jovens dessa cidade. Porque muitas das vezes, meu Deus, sabe o que é incrível, igreja? As pessoas abrem a boca, as pessoas, né, que ainda não conheceram Jesus, abrem a boca e dizem assim, não é crente que tem um filho homossexual, não é crente um filho traficante, não é crente o filho está na prisão, não é crente, mas não sabe. Não sabe o joelho dobrado, não sabe o rosto molhado de lágrimas. Mas, aleluias, Jesus, o Cordeiro mudo, que morreu na cruz pela mim e pela tua vida, também morreu por eles. Morreu por eles. Porque quando Abraão sobe, aleluias, e amarra Isaac, como eu falei que Isaac era moço, moço não é menino. Então Isaac sabia mais ou menos o que iria acontecer. Porque ele pergunta, pai, já tem a lenha? Tem o fogo, mas e o cordeiro? Aleluia. E ele vem e diz, Deus proverá. Deus proverá. Que fé, que confiança no Senhor. Deus proverá. Quando alguém chegar para você e dizer assim, ó, tá tudo perdido, tá tudo acabado, você diz assim, ó, tá não, Deus proverá. Deus proverá. Porque o sacrifício foi feito na cruz do Calvário. Basta nós fazermos sacrifício de algo que nos atrapalha aqui. Porque, aleluias, sacrifício pelo dinheiro, sacrifício pelo bem material, né? Que não é só o dinheiro, tem outras coisas aí que nos tenta tirar, né? Um pouquinho de buscar a Deus. A rede social. Aleluia, eu lembrei da minha pastora, sair da rede social uma semana, né, sacrificar isso, sacrificar também uns dias aí em propósito, a glutonaria, né, e as demais coisas, tem tanta coisa, igreja, que nós temos que sacrificar aquilo que nós mais almejamos e desejamos para alimentar a nossa carne, nós temos que matar. Nós temos que matar. Aleluias. Eu confesso à igreja que eu não estava conseguindo jejuar nem 2 horas. Já vinha aquela fome, parecendo que tinha um trator dentro de mim, acabando com tudo. Mas para honra e glória do Senhor, eu fiz algo diferente. E aí Deus, Ele se manifestou na minha vida tremendamente, que eu senti a presença do Senhor. Eu senti a presença do Senhor antes de subir ao monte. Eu senti, porque parecia, igreja, que eu estava alimentado. Mas sabe o que é? O Espírito. O Espírito, ele nos edifica, ele nos fortalece. Porque Deus, aleluias, aleluia Deus. Deus, ele se manifesta na nossa vida naquela hora que nós estamos, né, clamando a Ele. Ele se manifesta para que o nome dele venha ser glorificado. E eu glorifico o nome do Senhor, porque eu tenho passado tanta prova. Os pratos têm sido oferecidos de tantas maneiras. E Deus hoje, Ele se revelou na minha vida de uma forma que eu falei, Senhor, obrigado, Senhor. Porque foi um sacrifício. Eu fiz um sacrifício. Mas você também pode fazer. É um particular seu e Deus. É seu e de Deus. É como Abraão. Era dele e de Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus.
Glorificado seja o teu nome. Então, igreja, eu quero dizer para vocês nessa noite que, mediante as dificuldades que nós estamos vivendo nos dias de hoje, Deus nunca vai nos deixar passar por uma prova, o qual nós não podemos suportar. Porque o que Abraão fez, é isso mesmo, Abraão fez, foi por intermédio do Senhor, para que se cumprisse as promessas. Porque imagina se Deus permitisse a Abraão sacrificar Isaac. E cadê as promessas lá atrás do Senhor com Abraão e Sara? Se Isaac era o filho da promessa, e a Bíblia diz aqui, fala logo antes que Abraão multiplicaria, né? Multiplicaria a sua descendência. Mas também a Bíblia fala que Sara ia ser a mãe de reis e multidões. Aleluias. Como pode Deus sacrificar e tirar a vida de alguém que era uma promessa? Uma promessa que até nos dias de hoje continua se cumprindo na minha e na tua vida. Uma promessa de um povo escolhido. Um povo que vai morar na Nova Jerusalém Celestial. Então eu quero dizer para os irmãos nessa noite que Deus não vai cancelar as promessas dele na minha e na tua vida. Deus não vai cancelar de maneira nenhuma. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir porque os planos dele são planos de paz. Os projetos dele são projetos que ainda vai ser concretizado. Porque muitas das vezes nós dizemos assim, Senhor, ainda só tem um bloco, mas falta tanto para chegar ao telhado. Aleluias. E tem pessoas que querem começar de cima para baixo. Eu nunca vi ninguém construir de cima para baixo. Tudo é de baixo para cima. A não ser o moribundo. Porque eu já observei. O moribundo, quando ele faz a casa no teto, ele começa de cima para baixo. Mas o moribundo não é um ser vivente como nós. Porque se nós tivéssemos esse poder de fazer de cima para baixo, veja a Torre de Babel. Deus não permitiu. Porque o homem queria ser maior do que ele. É por isso que ele fez, a variação de línguas. A Bíblia fala. Porque perdeu o entendimento um com o outro. Para que não fosse alcançado aquilo que eles queriam. Porque se alcança o que eles queriam, se exaltariam todos eles. Então, a promessa de Deus, ela se cumpre. Mas se nós fizermos como aquele povo que começou a fazer a Torre de Babel para chegar ao céu, não vai se cumprir. Porque nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma. Não espera no Senhor. Ouve a voz do Senhor e diz que não é o Senhor. Ouve a voz do Senhor. Aleluia. Aí eu lembrei aqui agora que a nossa pastora falou um dia desse que, se eu não me engano, foi isso mesmo. Pessoas que só chamam o nome do inimigo. Só fica chamando o nome do inimigo. Não é chamando para si, não. É dentro da igreja, só fala em demônios. Aleluias. Certamente, se nós não estivermos verdadeiramente ouvindo a voz do Senhor, aleluias, mas ao contrário, estar ouvindo a voz do inimigo, aí fica difícil. Porque não tem como. A Bíblia diz que não pode existir dois reis no mesmo reino.
Então, dentro da casa do Senhor, é bom que nós clame ao Senhor Jesus. A gente fala, né? Porque o inimigo, ele é astuto. Ele está ao nosso derredor. Ele está como um leão, valente, doido para nos tragar. Mas os anjos do Senhor, eles estão acampados ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando. Então, é melhor que nós clame a Deus e evite ouvir a voz do inimigo. Porque quem conversa com o inimigo tem intimidade com ele. Não é melhor ter intimidade com Deus do que ter intimidade com o maligno? Não é porque a gente vê aí pessoas conversando com o diabo, falando que o diabo tem que fazer e acontecer. Não é melhor a gente falar, Jesus, faz. Jesus, expulsa. Jesus, tira, liberta, transforma. Aleluias. É por isso, igreja, que Abraão fez tudo conforme a voz do Senhor. E Deus, Ele fez o que Ele prometeu. Aqui no final tem, no primeiro versículo que eu fiz a leitura. Aleluias. Que eu te direi. Foi o final da leitura. Que eu te direi. Aleluia, Deus. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão aos seus olhos, olhou e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas num monte, no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto ao Senhor. E eu te direi, aleluias. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. O Senhor proverá. O Senhor proverá, igreja, na minha e na tua vida nesta noite. Proverá na vida do teu filho ou da tua filha que ainda não se encontra no caminho do Senhor. Daquele que se encontra na prostituição, no mundo das drogas, na idolatria, na feitiçaria. Deus proverá. Que em breve o cordeiro mudo vai trazer ele para a casa do Senhor. E estará junto com cada um de nós, fazendo a vontade do grande eu sou. Porque as promessas de Deus vão se cumprir. Porque Ele disse, eu te direi. E Ele vai te dizer. Ele vai te dizer o que Ele vai fazer na minha e na tua vida. Só basta nós fazermos direitinho, como Ele ordenou. Toma o teu filho, faz conforme Ele mandou. Coloca no altar do Senhor, apresenta ao Senhor e espera. Porque se temer, Ele não vai fazer. Porque se Abraão temesse em levantar para poder tirar a vida do seu filho, Deus não iria retroceder. Quem sabe, muitos estão perdendo a esperança da salvação do seu filho, porque o medo tomou conta. Deus mandou ir por um caminho, foi por outro. Mas uma vez eu quero dizer, toma o teu filho, leva ao monte, coloca no altar do Senhor, e eu te direi, aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor nesta noite. Eu agradeço a minha oportunidade, que o Senhor, nesta noite, venha transbordar dentro do coração de cada um a esperança daquilo que nós muitas das vezes achávamos ou achamos que está perdido. Porque há esperança. Ainda há esperança. Há esperança porque no final Deus vai colocar um cordeiro no lugar. Um cordeiro que derramou sangue carmesim na cruz. E Ele vai resgatar lá do fundo do poço. Amém? Glória a Deus. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus.
Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Eu ia deixar para minha pastora fazer o convite, né? Ardeu no coração. Igreja, eu não sei se tem, né? Pessoas que ainda não conhecem a esse Deus. Porque nós conhecemos. E nós estamos querendo conhecer ainda mais. Como Abraão conhecia e confiou. Se você nesta noite, que ainda não conhece ao Jesus, o Todo-Poderoso, que deu sua vida por cada um de nós, ainda não fez uma aliança com o Senhor, renunciando tudo, aquilo que não agrada a Ele. Se tiver coragem, vem aqui na frente. Se o medo toma conta de você, pode procurar a nossa pastora no final, confessa, levanta a tua mão e aceita Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida. Ou se alguém que, porventura, aleluias, falhou diante do Senhor, pecou, porque todos nós pecamos, mas a misericórdia do Senhor, ela é perpétua, ela dura para sempre. Se eu e você nos arrependermos dentro de nós mesmos e confessar ao Senhor que somos falhos, mas Ele com misericórdia nos alcança, vem aqui à frente. Os nossos pastores vão estar orando com cada um de vocês nessa noite. Estamos numa noite de campanha, quebra de vícios. O vício não é só das drogas, como na última devocional Deus colocou meu coração para falar do vício, do engano, da mentira, da discórdia. Tudo aquilo que tem nos atrapalhado no caminho do Senhor, isso é, aleluias, um vício. Porque se nós pecamos hoje, pecamos amanhã, pecamos depois, se torna um vício. E esse vício tem que ser quebrado na autoridade que há no sangue de Jesus. E para ser quebrado nós temos que se levantar e falar: Senhor, perdoa-me. Porque é difícil, como foi pregado no domingo aqui, nós nos levantarmos e irmos para o meio e se revelar diante da igreja que somos falhos, estamos aptos a falhar a todos os dias, mas a misericórdia do Senhor, como eu disse, ela se perpetua por vários e vários e por muitos tempos. Basta eu e você se arrepender.